Boa noite a todos. Meu nome é João Batista, sou professor aqui do componente de mudanças climáticas da Universidade Federal do Sul da Bahia, e hoje a gente está recebendo a professora Guineverre Alvarez, que vai falar um pouquinho dos contextos do panorama político, né, da questão das mudanças do clima, tá? O plano político das mudanças do clima, e a gente vai fazer um bate-papo. Travou? Travou para mim, para vocês? Ai, caiu. Foi isso mesmo, Daniel. Ô, dó. Caiu. Bom que já deixou comigo. Eu já vou... Ai, voltou, João. Caiu minha rede aqui, rápido, mas voltou. A gente vai fazer um bate-papo com o professor Guineverre. Professor Guineverre, fique à vontade, tá? A gente começou a trabalhar no componente falando sobre as bases físicas e meteorológicas, né? Falando um pouquinho do clima, a gente falou um pouquinho, bastante sobre a atmosfera terrestre, sobre os processos da atmosfera terrestre, sobre como o clima funciona, tá? Os principais mudanças que nós temos no momento, no clima, que foi abordado, o porquê que isso está ocorrendo, tá? E esse ano a gente está começando a fazer uma série de palestras já, né? Começou com uma palestra minha, que eu falei do uso, da alteração do uso do solo, principalmente aqui no extremo sul, e como isso está impactando os recursos hídricos, né? Um pouquinho também sobre a redução dos volumes precipitados por conta das mudanças climáticas. Depois o professor Fred falou um pouquinho sobre a vulnerabilidade socioambiental, né, disso. Você vai entrar com a parte política, né, e contextualização dos acordos. Depois nós vamos ter a presença do professor Anjo, que vai falar um pouquinho das ameaças das mudanças do clima às espécies, né, a fauna, principalmente. E a gente termina com a professora Taina falando sobre a questão pedagógica da mudança climática. Então, uma série de professores contribuindo de forma para o componente. Bom, então, professor Guilherme, fique à vontade para fazer a sua apresentação, a gente vai estar aqui auxiliando, tá bom? João, primeiramente, obrigada pelo convite. Já tem um tempo que a gente faz essa dobradinha. E eu fiquei querendo ter assistido essas outras aulas que teve aí dos colegas. Você me avisa aí das próximas oportunidades, que é sempre bom a gente estar atualizado, estar sabendo o que os colegas estão fazendo também, né? E é uma contribuição muito importante que você traz para conseguir, né, ser um vértice de acomodação de todos esses olhares. Que bom que a turma está podendo ter também isso, né? Bacana. Então, eu agradeço. E como já foi apresentado, né, eu sou professora Guineverre, eu sou aqui do campus Origine Escócia, em Porto Seguro, atuo no curso de Direito e atuo também no mestrado em Ciências e Sustentabilidade. Eu sou líder do grupo de pesquisa RG Clima, a gente se dedica ao estudo das dimensões humanas das mudanças climáticas. Então, esse grupo hoje ele é multicampo, eu vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês, aí uns 50 segundos só dele, para falar um pouco, vocês terem uma ideia do que a gente está discutindo, e a professora Taina, que o João Batista citou aí, ela está no grupo de pesquisa também, coordena a base aí no Paulo Freire, tratando sobre educação climática, que em Porto Seguro a gente fala de direito das mudanças climáticas, e no CJA sobre popularização do conhecimento científico sobre mudança do clima. Isso, a abordagem que eu vou trazer são as dimensões políticas e jurídicas da mudança do clima, muito voltado também à vulnerabilidade das populações. Eu acho que todo ano que o João me chama aqui, eu aumento alguns slides, eu acrescento alguma coisa, que são os estudos que a gente vai aprofundando, né? Vai aumentando, e o próprio desenrolar da questão, mudança climática está muito em voga. A gente vai ter a COP30 em Belém esse ano aqui no Brasil, então depois de muitos anos, né, é um evento anual que percorre vários países do mundo, então depois de muitos anos ele volta para a América Latina, ele vem para o Brasil,
Então, a discussão, essa temática está cada vez mais aquecida, inclusive vários editais, várias iniciativas pré-COP, várias proposições dando oportunidade para jovens participarem dos fóruns de discussões, para estarem na COP, né, na Conferência das Partes da UNFCCC, que eu já vou falar para vocês também o que é, para poder estar lá fazendo a discussão sobre as questões políticas e jurídicas da mudança do clima. Eu vou começar aqui fazendo uma apresentaçãozinha, vamos ver se vai funcionar. Estão ouvindo? Somos o RG Clima, um grupo de pesquisa e projetos vinculado à Universidade Federal do Sul da Bahia. Criado em 2019, propomos uma abordagem interdisciplinar de estudos das questões ambientais climáticas. Hoje, o RG é multicampo e visa estudar o entendimento das dimensões humanas das mudanças climáticas. No campo Jorge Amado, em Itabuna, a coordenação está com a professora Lucileia Oliveira, que pesquisa a sustentabilidade e a divulgação do conhecimento científico. No Sosígenes Costa, Porto Seguro, pesquisamos o direito das mudanças climáticas, sob a coordenação da professora doutora Guinevere Alvarez. Já no campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, a linha de pesquisa é da educação climática, e quem assume a coordenação é a professora doutora Tayla Mira. E assim, nosso grupo mantém uma linha conjunta e transversal de pesquisa para todas as suas unidades, a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E com 6 anos de história, reunimos conhecimento suficiente para produções incríveis. Vale lembrar que todo esse material é de livre acesso à comunidade, e os links estão todos no nosso Instagram. Com nossa experiência de pesquisa e extensão, o objetivo é crescer ainda mais, levando a universidade pública a espaços extraacadêmicos, incluindo expansão no meio digital. Para desenvolver tudo isso, contamos com a ajuda de nossos alunos, alunas e dos colaboradores, envolvidos da graduação ao mestrado, que somam a camisa do RG Clima entregando tudo. É assim que formamos pesquisadores capacitados em diferentes áreas e níveis de graduação. Seguindo dessa perspectiva. Pronto, acho que já deu bom. Já deu para ter uma ideiazinha do que é, o que o grupo faz. A gente tem o Instagram, RG_Clima, pode ir lá olhar, quem quiser saber um pouco mais e conversar com a gente também. E aí, hoje, o que eu trouxe aqui para falar, turma, João, você vai ficar por aí, você acompanha o chat, viu? Se acontecer alguma coisa que precisar me interromper, você fala, porque a parafernália, não é aparelhagem, a parafernália tecnológica aqui está dando trabalho para administrar. Mas vamos lá. Primeiro, o que a gente está falando quando a gente fala sobre as dimensões humanas das mudanças climáticas? Eu comecei a colocar isso um pouco abrangente do que só o recorte jurídico e político das mudanças climáticas, porque a gente precisa de algumas discussões de fundo para poder orientar e compreender essas políticas que foram adotadas aí. E temos como adotadas, né? Deixa eu passar aqui. Primeiro, quero mostrar um pouco para vocês o que a gente tem de referência, do que eu utilizo aqui como fonte de estudo, né, e que vocês podem buscar também para compreender um pouco mais. Primeiro, à esquerda, aqui está esse... o mouse aparece, ó. Mudança do clima no Brasil. Esse é o último documento que traz a contribuição, né, do Brasil, na verdade, olhar pelo Brasil a partir dos relatórios do IPCC. A turma já sabe o que é IPCC, João? Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, que bom. Então, esse documento ele foi lançado em novembro, lá em Brasília. Eu estava lá quando do lançamento, já preparando também como um caminho para preparar para nossa estadia, né? Nossa grande experiência da mudança do clima agora em Belém, na COP30. Esse segundo aqui do meio, ele está um pouco antigo, está um pouco defasado, ele é do Painel Brasileiro de Mudança do Clima, vai falar sobre impactos, vulnerabilidades e adaptações, mas é porque esse painel, ele ficou bastante estacionado, parado, até suspenso as suas ações, por conta de algumas decisões políticas que tivemos aí nos governos passados, governos que não priorizavam a pauta ambiental, climática, ou até negacionista, que acabaram desarticulando várias iniciativas
que cuidavam da mudança do clima, mas vai trazer, aqui no Brasil, mas vai trazer dados muito importantes para a gente compreender o que é vulnerabilidade, necessidade de adaptação à mudança climática aqui para o Brasil. Aqui em azul é o livro que nós publicamos recentemente, eu, o professor Frederico e Fernando Rios, e nós trouxemos esses estudos a partir dos municípios do extremo sul da Bahia. Esse artigo em especial aqui foi em colaboração também como coautor professor João Batista e Fábio Fernandes Correia, promotor de justiça ambiental aí de Teixeira de Freitas. A gente fez esse estudo bem bacana, está sendo citado, viu, comentado, viu, João? Eu participei de uma conferência intermunicipal de mudança do clima, 9 municípios aqui do extremo sul, e sorteei esse livro lá e tudo, e muita gente falou que já estava conhecendo, né, e eles vão com sede nesse capítulo aí. Então, obrigado aí pela contribuição também ao livro. Aqui embaixo à esquerda tem esse documentário que o Amanhã é Hoje, que já mostra, né, é um documentário que mostra a realidade de brasileiros que já são atingidos pelas alterações climáticas, pelas mudanças climáticas aqui no Brasil. É algo que é bacana também de conhecer, ver que é realidade, que está no cotidiano, né, que não está tão distante quanto a gente imagina, que isso é um desafio que a gente tem trabalhado, se dedicado muito no grupo, né, trabalhar com educação climática, com popularização desse conhecimento para o público leigo, e também para mostrar, fazer com que a mudança do clima seja algo do cotidiano, algo real. Vocês devem estar vendo aí no componente como é complexo, né? Como não é simples, quando não é algo que é acessível. O conhecimento sobre mudança do clima não é acessível a todos da população, se a gente tem noção realmente de que nem todos da população têm essa oportunidade de estar dentro das universidades, com professores qualificados, para poder explicar, tirar dúvida, etc. Então, e até quando eu vou contar para vocês uma oportunidade que tive quando fui numa escola pública de ensino médio aqui em Porto Seguro. A gente sempre está visitando essas escolas, né? E numa delas eu fiz uma introdução, ia falar sobre mudança do clima, também sobre dimensão humana, mas antes eu faço um levantamentozinho com eles, né? Um questionáriozinho anterior e posterior para saber qual é o conhecimento que existe sobre mudança do clima lá, o que você entende, o que você pensa, né? Faço uma introdução e coloco. Então, eu perguntei para algumas pessoas o que é mudança do clima, e vieram respostas assim: primavera, verão, outono, inverno. Mesmo eu tendo feito uma pequena introdução, né, sobre qual era a dinâmica, a discussão que a gente ia falar, que era relação de direitos humanos e a crise climática. E aí, quais são os sentimentos que despertam em você quando você escuta falar sobre crise climática ou mudança do clima? E as pessoas teve uma resposta lá que se é sol, é bom, fica feliz, porque vai ser um dia bom. Se está chovendo, é mais depressivo, né? Então, você vê que ensino médio, as pessoas que estão ali no segundo ano, né, do ensino médio, que hoje eu já não sei, acho que é 9º ano, 10º ano, não sei o nome que chama mais, mas é algo que a gente, às vezes, porque está na bolha, porque está estudando, acha que isso está muito claro, que não há dúvida, ainda não acessou esse conhecimento para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que continuar aí levando a palavra adiante, né? No meio, esse outro aqui, quem precisa de justiça climática no Brasil, ele foi feito por organizações aqui do Brasil muito confiáveis para discutir esse assunto, falando sobre justiça climática. O prefácio é da ministra de Meio Ambiente, grande ativista de meio ambiente no Brasil, a Marina Silva. Tá legal para quem quer estudar um pouco sobre justiça climática, sobre racismo ambiental, né, racismo climático, sobre todas as perspectivas de raça, gênero e povos que vão ser afetados de forma diferenciada por mudanças climáticas. E aqui à direita, o Observatório do Clima, né? Esse site aqui está colocando o SEG, que é o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases deles, né? E todo o Observatório de Clima é uma rede, né? Um conglomerado aí de instituições do Brasil fortes e importantes que trabalham para produzir dados e fomentar a discussão sobre mudança do clima do Brasil. Então é isso aí que eu indico para vocês. João, antes, deixa eu saber a nossa dinâmica. A gente tem intervalo, pega direto, vai até que horas? Olha, geralmente como a gente está online, a gente está indo no máximo até umas 8, entendeu? Direto. A gente não estende muito porque dificilmente alguém consegue ficar prestando atenção muito tempo numa tela. Então a gente geralmente online a gente enxuga bastante, né? Presencial a gente faz 4 horas. Sim, eu consigo pelo menos, vamos ver se eu chego 1h30, mais ou menos assim, pulou sozinho aqui. Então tá bom, só para eu entender a dinâmica.
Então, minha gente, vocês já estudaram toda essa parte, né, das questões mais físicas das mudanças climáticas, e eu trazendo esse outro recorte jurídico e político. Então, o consenso científico, estou pegando a carruagem andando, né? O consenso científico já vem se firmando há algum tempo, pelo menos nos últimos 30 anos, sobre, inclusive, a interferência antrópica na mudança do clima. E essa estrutura, né, de decisão política, né, das tomadas de decisões no cenário internacional, ela parte dessa constatação da interferência antrópica na mudança do clima, tem como raio de referência, principalmente os anos 90, né, a década de 90, é um raio que eles utilizam, é uma medida que eles utilizam para estabelecer métricas de aumento ou diminuição de emissões. E a gente, por que a gente tem isso, né? Em 1992 foi realizada aqui no Brasil uma conferência da ONU sobre desenvolvimento humano e meio ambiente, a ECO 92, o Rio 92, e foi um movimento bonito, foi um marco de participação da sociedade civil nessa temática, foi muito forte e importante assim. E fruto desse encontro das Nações Unidas, foram aprovadas três grandes acordos, tratados internacionais, né? A Convenção da Biodiversidade, a Convenção contra o Desmatamento, a Desertificação e a Convenção sobre Mudança do Clima, que a gente chama de UNFCCC, que é a United Nations Framework Convention on Climate Change, ou Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, toda vez que eu falar com vocês o NFCCC, vocês vão saber que é essa grande... Aí tem até essa imagem aí, um desses encontros que a ONU fez, é um Tratado Internacional do Clima, o primeiro nessa perspectiva de gerar uma alteração, na verdade, de conjugar esforços de diferentes nações para atingir uma meta de redução de emissões de gases de efeito estufa. Nós tivemos já outros protocolos, tratados relacionados ao clima, né, Montreal, etc., mas esse é com esse objetivo específico. E ele se organizou como? Assim, né? Cada ano os países se comprometeram a se reunir para poder traçar novos planos, para poder buscar metas mais audaciosas e para poder avaliarem os esforços que já foram realizados. Para vocês terem uma ideia, a Convenção da Biodiversidade ela também se reúne, mas a cada 2 anos. Os encontros dela são bianuais. A da mudança do clima é anual. E não só tem essa grande que ocorre no final do ano, entre novembro e dezembro, né, ela é precedida de grandes outras, de intermediárias, né? São vários encontros intermediários que acontecem, às vezes, em Bonn, na Alemanha, que preparam para essa negociação final. E o que nós já tivemos de fruto desse grande tratado, né? Então, ele foi ainda estipulado assim, ó, que deles, né, com essa meta maior, ambiciosa, nós teremos tratados ou acordos, protocolos, o nome é a mesma coisa, né? Mas são acordos internacionais para poder levar a cabo, né, em diferentes momentos, esse objetivo de reduzir as emissões de gases. O primeiro foi o protocolo de Quioto. Ele não alcançou os objetivos que ele desejava, mas ele serviu como uma grande plataforma de aprendizagem para a gente tentar avançar um pouco mais. Na verdade, sucessivamente, dentro do direito internacional, a gente vê que um tratado vai gerando aprendizagem, melhoria e refinamento para o próximo. O único problema que a gente tem nessa questão da mudança do clima é que a gente não está com tempo de aprendizagem. A gente não está com tempo para ficar esperando a melhor experiência, os melhores resultados, todo mundo chegar no mesmo nível, né, de aprendizagem, de capacidade institucional para poder avançar. A gente não tem esse tempo mais e, na verdade, tem mexido com esforços muito poderosos, que inclusive vão contra a mudança do clima. Veja-se a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos agora, a gente pode comentar um pouco que um dos primeiros atos foi sair do Acordo de Paris. E, com isso, não sei se vocês estão acompanhando, várias instituições, várias grandes empresas decidiram abandonar também os principais fóruns de negociação das obrigações ambientais que eles deveriam atingir, porque... Desculpa, a gente até conversou na aula anterior, a gente conversou um pouquinho isso também com o Frederico. Uhum. Eu estava até ouvindo que a pressão que a Europa vai ter nisso. Como a Europa está deixando de ser competitiva, tanto do plano tanto político, geopolítico, quanto do plano cultural, né? E ela pede influência, vários economistas dizem que até 2050 nenhuma economia da Europa estará entre as 10 maiores, né?
isso gera uma pressão muito grande. Ou seja, se os Estados Unidos começam a produzir de forma mais barata e de forma menos limpa, isso acaba pressionando os países europeus também a quererem competir. E assim, conversando com o Frederico, ele tem uma visão um pouco diferente. Ela acha que a pressão política da sociedade organizada americana vai pressionar isso. E eu tenho meus receios, né? A gente só vê a questão das imigrações que estão tendo agora, né? O pessoal está batendo palma e dando cacetada de quem está indo embora, né? Então, eu não vejo com bons olhos essa política externa que vai surgir agora. Não estou otimista também. Então, até vi num outro podcast do assunto que teve agora, falando sobre o crescimento do nacionalismo que está tendo, tanto nos Estados Unidos quanto nos outros locais. Esse nacionalismo muito grande. Eu ouvi também. Make America Great Again, né? Ou seja, a gente acima de tudo, né? Então, drill, baby, drill, né? Perfure, né? Vamos perfurar. Eu também não acredito nisso, até porque a União Europeia, no final do ano passado, aprovou uma nova legislação sobre questões ambientais e climáticas, dificultando muito as importações, aqueles que querem exportar para a União Europeia, e dificultando, aumentando a burocracia e tornando muito mais caro fazer isso. E a China, apesar de todas as iniciativas, o movimento que ela tem feito, o movimento verde, né, principalmente na área das tecnologias, ela não tem o mesmo rigor que não implementou, na verdade, não tem outro parâmetro, né, de outra região forte que tem esse parâmetro ambiental que a União Europeia colocou, então ela pode sofrer, inclusive, um esvaziamento, né, uma perda ainda de importância por conta dessa onerosidade que ela acabou implementando na sua estrutura comercial como um todo, por essa nova regulação ambiental que ela colocou para todas as importações. E muito complicado, com muitas nuances ainda, muita coisa que não funciona. Foi um pouco um grito de um Partido Verde e de uma tentativa de posicionar o lado deles, mas acabou, olhando pelo lado da competitividade, se tornando mais fracos. Aí não sei se eles vão dar sustentação, vão conseguir manter isso daí. Então, também não sou otimista, estou assim, pagando para ver. Até porque algumas outras pautas, elas têm se colocado, pautas humanitárias, não que o clima não seja, mas elas têm se colocado de forma muito mais pungente, né? E várias cortinas de fumaça são levantadas também para tirar a atenção do que é mais importante, como falar de Golfo da América, vamos anexar o Canadá. Agora o Canadá colocou 25% de taxação, inclusive, né, para os contratos da Tesla. Então vamos anexar, vamos retomar o painel do Canadá. Tudo cortina de fumaça para fazer um estrondo, fazer uma grande discussão, enquanto outras ações mais significativas e que realmente importam estão sendo tomadas atrás. Isso é uma estratégia que já é comum se utilizar, né, na política. Então vamos ver como ficaremos, né, a partir disso. Porque com o final do protocolo de Kyoto, né, e a aprovação do Acordo de Paris, nós tivemos uma remodelação, na verdade, uma tentativa de melhor estruturação desse Pacto Internacional do Clima. O que Paris fez? O que o protocolo de Kyoto fazia? Ele estabelecia o seguinte: quem é que tinha obrigação? Então, só os países desenvolvidos, já industrializados, tinham obrigação de reduzir as emissões, porque historicamente eles foram os que mais contribuíram para isso. Os outros países incluía Brasil, China, a época China, né? Isso eu estou falando 2008 e 2012. E Índia, que eram potencialmente grandes emissores e que depois realmente se tornaram grandes emissores, eles não, para garantir a sua possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, eles não tinham essas metas, eles atuariam só de forma voluntária. E ele botou qual era o teto que esses países poderiam ter e apostou em soluções de mercado. A gente está cansado de saber, eu estou muito feliz que o professor Frederico veio antes de mim, que já deve ter batido, né, dado várias marteladas para dizer que o mercado não tem apresentado as soluções para essas demandas, né? O mercado maximiza o lucro daqueles que estão ordenando o mercado, e não a popularização, a divisão, né, ele assim, ele socializa, né, divulga os custos, né, os danos, né, mas todo o lucro, toda a parte positiva, ela é apropriada por muito poucos, aqueles que estão efetivamente estabelecendo o mercado. Então, um dos motivos por que o protocolo de Kyoto caiu. Então, Paris veio com uma proposta diferente.
Todos têm obrigações, absolutamente todos têm obrigações. Não tem um país que não tem obrigação, todos aqueles que são signatários do acordo, né? E eles devem apresentar voluntariamente, né, de forma conhecendo as suas próprias realidades institucionais, suas próprias capacidades de enfrentar o problema, suas próprias fraquezas, suas próprias forças, eles devem apresentar sua proposta para enfrentamento do aquecimento global e da emissão de gases de efeito estufa, né, que é o nome mais isso, para não ficar muito fugir para outras questões técnicas aí. Para a emissão de gases, a redução, ele deve apresentar essas metas, elas têm que ser mais ambiciosas. Então, a cada 2 anos, vamos apresentar mais metas ambiciosas. O que eu fiz nesse campo e aumentar essa meta. E para que tentemos chegar ao grau, ele fala ali, menos de 2 graus centígrados acima da década de 90, mas o máximo que eles pedem, o desejo mesmo que está colocado lá, é que a gente fique com 1,5 grau acima dessa média esperada aí dos níveis, acho que de 1990. Mas vamos lembrar que a gente já perdeu essa conta, né? Alguns estudos já estão mostrando que a gente não vai conseguir nem segurar de 2 graus. João Batista pode até me atualizar. As previsões que a gente vai conseguir, João? Já era. A gente subiu já, o mar está em 1 grau e 1,6 grau, eu acho, já. E a previsão, ou seja, 1,6 grau a gente já atingiu agora, né? Mas até 2050, assim, os mais otimistas vai ficar quase 2,5. Assim, se você eliminar todos os processos que você tem hoje, vai virar entre 2 e 2,5. Ou seja, você vai participar todo mecanismo limpo, ou seja, ainda vai continuar subindo a temperatura de 2, tirar uns 2, 2,5 mais ou menos, para depois começar a cair, né? Aqui o Williams, você falou para seguir o chat, aqui o Williams falou que houveram questões geopolíticas que envolveram o protocolo de Kyoto na época, como os Estados Unidos destacando que limitação na produção de gás de efeito estufa implicaram na redução de produção industrial. Foram os únicos que não ratificaram o protocolo. Ele fala de novo ainda que creio que por conta do protocolo que começaram a considerar emissões históricas, né? Sim, a Austrália também saiu, né, do protocolo. Lá atrás o protocolo de Kyoto foi uma grande fragilidade, porque outra coisa que a gente tem que aprender e tem que saber sobre o direito internacional público é que a gente, por questões de soberania, né, nenhum país pode ser forçado a aderir a algum tratado, né? As adesões, elas são voluntárias, são baseadas no princípio da colaboração, da cooperação para o bem comum. Então, você não pode, de forma assim, oficial, abertamente, pressionar um país. Tanto que quando os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, lá atrás o Trump saiu, e agora, de novo, o Trump saiu, ele não vai sofrer uma evasão internacional, né? Ele não vai sofrer, por causa disso, uma retaliação direta, porque não está ali nas metas do tratado. Você acaba tendo uma outra forma, né, do jogo geopolítico de pressionar esses atores a atuarem lá, mas sempre tenta-se, ou sempre preserva-se a soberania do país decidir ou não estar. O que acontece muitas vezes, por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil, na época o governo do presidente Jair Bolsonaro disse que também sairia do Acordo de Paris, anunciou que faria essa decisão, e a própria bancada do o agronegócio brasileiro, que é exportador para a Europa, fez uma moção, fez uma movimentação negativa contra isso e pediu ao governo que não, saíram até documentos abertos deles, que o governo não fizesse isso, porque as empresas que eles exportavam, a maioria europeias, eles só exportavam se vocês tivessem uma série de garantias socioambientais, principalmente ambientais, que garantissem a origem da sua produção. Então, se você não tinha, que também o governo anterior, o governo Bolsonaro, queria acabar com o Ministério de Meio Ambiente, transformar ele em uma secretaria dentro, eu acho, que não sei se era do desenvolvimento, o ministério que ia ficar, e o próprio bancada também, agro, falou, não acaba com o Ministério do Meio Ambiente, porque senão vai acabar nossa estrutura de salvaguarda, de compliance, etc., e a gente vai ter dificuldade para fazer as exportações, para cumprir com as demandas de exportações que existem. Então, isso foi um motivo que fez com que o governo recuasse, não saísse, e aí ele começou a destruir por dentro a instituição, né? Esvaziar por dentro como um cupim, comendo por dentro, mas deixando a vitrine com uma série de medidas que a gente vê que hoje marca as democracias, né? A fragilização hoje das democracias vem com essa de deixar a vitrine das instituições funcionando e corroê-las por dentro. Só uma colocação. A gente hoje tem
um poder muito grande, ou seja, na questão ambiental, né, na questão tanto do agronegócio quanto na questão de mudança do clima, que é o que a gente chama de soft power, né? Ou seja, é uma moeda de troca. O que a Coreia fez, a Coreia do Sul fez, tipo assim, quer ou não, você já tem uma tecnologia coreana muito bem empregada, que é a Samsung, você tem carros da Hyundai bem empregados, você tem K-pop, ou seja, é uma influência cultural forte. Os Estados Unidos fizeram isso, isso tem uma influência cultural forte. O que é o nosso soft power? A gente poderia pregar muito, a gente fala essa questão de commodities agrícolas, muitas vezes o pessoal fala muito mal do negócio, mas é um soft power que o Brasil pode ter em relação de moeda de troca, até comercial e geopolítica, de acordos. E nessa questão do clima também, é uma moeda de troca. O Brasil é uma grande potência para você fazer mitigações climáticas. Então, assim, nadar contra essa maré é negar um soft power que o Brasil pode ter em relação ao mercado e geopolítica no mundo. E é muito ruim, independente da opção política de cada um, mas assim, você tem que visar a potência que o seu país pode ter em relação à moeda de troca e visão internacional. Exatamente. Isso, muito bom você ter colocado isso. O Brasil sempre foi um player muito importante nessas conferências do clima. Já participei de conferências do clima enquanto delegação brasileira, e era assim, brasileiro ia falar, pedia fala, todo mundo abria espaço e vamos ouvir, porque nós sempre fomos à frente. Os primeiros documentos internacionais foi o Brasil que apresentou, grandes fóruns de discussões, o Brasil sempre fez isso. E é um diferencial competitivo que poderia ser explorado, né? Na área que a gente estuda, na área de administração de empresas também, aquela empresa, aquele setor que abre, né, desponta na frente, ele lança a tendência, ele norteia todo o comportamento dos seus competidores e ganha vantagem nisso, e avança nisso. A questão que a gente tem dificuldade da questão do clima, aí tem várias questões, mais para frente eu vou até dizer, a gente tem dificuldade, que é o chamado problema, as tragédias dos comuns, né? São bens compartilhados, então o oxigênio, o ar, etc., a situação atmosférica, isso são bens compartilhados, a gente não pode individualizar, só que na minha empresa vai fazer calor, ou vai chover, ou vai fazer frio, a gente não pode fazer isso, só que no meu bairro a gente não consegue delimitar dessa forma, então você não consegue delimitar com muita precisão o resultado do seu esforço. Então, o resultado do esforço, do recurso que eu emprego, eu não consigo precisar qual vai ser esse resultado, eu não consigo delimitar os agentes que vão estar envolvidos, porque é uma situação de esforço global, então não delimito os agentes, não sei efetivamente quem são os agentes com quais eu vou competir, atuar, ou influenciar ou sofrer influência. E ainda tem a questão dos free riders, né, que são os caronas, os que não querem fazer o esforço da mudança, porque pode ser custoso fazer, em geral, em alguns casos, a depender da matriz energética, da condição institucional de um país, ele vai ter que empregar um esforço oneroso para poder se ajustar a essas demandas. Então, muitas vezes, o custo, ele não quer pagar o custo, mas ele quer se beneficiar do resultado. Ele fala, se eu não fizer nada, outros farão, e se der tudo certo, está todo mundo bem. Se der tudo ruim, está todo mundo ruim do mesmo jeito, porque isso é uma coisa que não dá para você separar, segmentar. Esse é o grande drama dos free riders, no que a Ostrom e o Garden costumam falar também da tragédia de comuns que a gente tem, e que vira e mexe, são feitos alguns exercícios, né, teoria dos jogos dentro da administração e tal, para ver o que funciona, o que casa e o que não casa. E agora, o cenário, eu brinco assim, gente, como a realidade está desafiando a teoria, né? É muita coisa para a gente pensar, trabalhar e testar. Então, o Acordo de Paris, ele vem nessa intenção, assim, muito ligado. É isso que eu queria que ficasse bem claro aqui. É um elemento que não pode sair daqui, sem dominar. Não tem a previsão de sanções, como, por exemplo, um bloqueio comercial. Se você se você não cumprir ou não atingir a meta, você vai pagar uma multa, você vai você vai ter interrompido um fluxo de comércio com você, como são normalmente outros tratados da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial do Comércio, da área do direito do trabalho, né? Eles não são chamados soft power, eles são hard power mesmo, né? Já vem ali a multa, as incumbências e as responsabilidades. O Tratado do Clima, ele não se dá dessa forma, essa é a grande fragilidade.
e aí a gente poderia, de outra forma, conversar isso. Por quê, né? De outra forma, conversar. Mas eu queria comentar um pouco com vocês. Vocês já devem ter visto isso, né? Quais são os setores de emissão? Vocês já viram isso, João? Como contribuindo com a crise climática, né? Que, Já, deram uma olhada, mas sempre vale uma revisão, né? do jeito que a forma como eu enfrento isso, que inclusive é uma oportunidade para a gente estar sempre dialogando, né, João? A gente, pelo menos uma vez por ano, a gente atualiza as informações. Então, dentro desse arranjo, dessa estrutura, para organizar esses esforços, foram estabelecidas 5 áreas predominantes de atividade econômica, da atividade humana, principalmente atividade econômica, que contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, foram segmentados nessas 5 áreas: mudança de uso da terra e floresta, energia, processos industriais, resíduos e agropecuária. Ô, João, me lembra aqui, até para eu manter atualizado meus dados, né? Qual é o tempo do ciclo de vida do carbono, do dióxido de carbono na atmosfera? Difícil. Sim, pegou, hein? Difícil. São 50 anos, 30 anos? Tem... Não lembra, né? Se a gente hoje zerasse, ninguém assim solta um pum nesse planeta. Zerasse, ninguém mais emite gás. Quanto tempo a gente iria ter essa estrutura formada de gases aí? Em médio, tempo mínimo? Pelo menos 30 anos. 30 anos, tempo mínimo, né? Até começar o clima retornar ao estágio anterior. Só que, assim, o clima é muito dinâmico, né? Assim, eu trabalhei muito com modelagem. É muito. Uhum. E, assim, quando a gente trabalha com modelo, a gente fixa muito parâmetro, e fixa as tendências, os modelos. Mesmo que você faça umas tendências que vai adaptar o que o futuro está prevendo, mas ele se fixa muito parâmetro. Então, assim, se a gente não emitir nada, tal. Mas, assim, o clima é muito dinâmico, né? Tipo assim, nós estamos no período de aquecimento natural da Terra. Isso é fato. Só que acontece que o sistema antropogênico ele está pisando no acelerador para que isso ocorra de uma forma mais rápida. Em algum momento deve esfriar o planeta Terra? Em algum momento deve esfriar o planeta Terra. Problema é quando? E até que patamar vai chegar. E esse é um dos grandes entraves do sistema climático, né? Então, assim, e a adaptação dos seres vivos está muito acelerada e nunca teve essa aceleração tão rápida, a não ser que tenha algum evento assim, catastrófico, uma explosão de vulcão muito grande e tal, um meteoro, assim, são eventos assim, que mudam o clima de forma muito rápida e muito mais rápido que o ser humano está fazendo. Mas, assim, são eventos isolados, mas nenhuma espécie do planeta teve a capacidade de alterar tanto o clima na Terra de forma tão rápida igual a gente. A gente é foda, né? Sim, para o bem e para o mal, né? Quem quiser se orgulhar, se orgulhe, né? Tá bravo. Então, a gente tem essas áreas aqui que a gente considera, eu gosto de falar assim, né? Quando a gente vai dizer mudança de uso da terra e floresta, a gente está falando muito sobre emissão de gases por desmatamento e degradação florestal, e esse desmatamento, muitas vezes, ele vem aqui no Brasil. E aí eu já estou fazendo cenário de Brasil, né? Através de queimadas, né? Queimadas ou também ocorre, e principalmente a gente está falando disso no bioma Amazônia, aqui no Brasil, sempre se fala da Amazônia, Amazônia é legal, porque hoje é a maior cobertura de terra, a maior cobertura de floresta que a gente tem no planeta está colocado lá, né? A Mata Atlântica ela é o bioma mais antropizado que a gente tem pouco de Mata Atlântica ainda. Embora nos últimos anos a gente teve um aumento de desmatamento da Mata Atlântica dramático, a Mata Atlântica aqui da Bahia, de Minas Gerais também. Mas é isso que eu estou falando de mudança de uso da terra e floresta, e quando eu estou falando de agropecuária, eu não, quando o IPCC, né? Está falando sobre agropecuária, está falando muitas vezes do processo digestivo do boi, o arroto do boi. É por isso que eu falo, não pode soltar um pum, né? O gado soltar um pum aí já está contribuindo para a emissão de gases, e a gente tem aqui no Brasil os maiores rebanhos bovinos do mundo, o que faz com que a gente tenha uma pegada de carbono forte na pecuária, e na agricultura também o uso de adubos nitrogenados, etc., né, contribui também para a emissão desses gases. A gente tem energia, matriz energética, aqui no Brasil a gente fica muito, né, fala muito, nossa energia é limpa, porque ela vem da hidroelétricas, a gente também está aumentando os parques
de energia renovável, parque eólico, etc, etc. Mas a realidade é de que a gente ainda tem alguma energia que não é chamada energia suja. Não vou entrar no detalhe de discutir isso no detalhe, senão a gente vai se demorar muito aqui, mas tem países mundo afora que trabalham com carvão, com gás natural e que ainda tem essa demanda de energia muito alta, né? E temos processos industriais e resíduos também, que são outras áreas que são enviadas, que são responsáveis, né, por emissão de gases. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui com a turma. Ai, socorro. Acabei mostrando rápido. Quem deu print se informou. Mas eu queria saber qual é o setor que vocês acham, primeiro e segundo lugar aqui. Vamos fazer um ranking 2 aqui de emissões do Brasil. O que a turma acha? Responde aí no chat. O que vocês vou ler agora aqui. No popular, cavalo de dois donos morre de fome. Desse jeito. Qual seria, gente, nesses que estão espelhados aí nesses setores, quais são aí primeiro e segundo de mais emissão do Brasil? Vamos lá, quem dá mais? Vai valer um pirulito quando voltar no presencial, viu? Desmatamento, alterações nos corpos, o William já foi no desmatamento, agropecuário, processos industriais, Caroline, desculpe, quem mais? Eu adoro fazer essas perguntas, João, que é a hora que a gente faz a chamada, sabe? A gente vê quem é que está lavando vasilha, varrendo a casa, assistindo novela, jogando joguinho. Olha, múltiplos usuários, tá vendo? Falar que vai fazer chamada. Todo mundo aparece. Sai correndo, larga as vasilhas aí que vocês estão lavando, gente. Só vem para cá correndo. Diz que o agro. Mudança de uso da terra e floresta. Gente, eu sempre faço essa pergunta em todas as oportunidades que eu vou. E, assim, aparecem as respostas mais diferentes possíveis. A turma está aí, mirando em agropecuária. Até agora está dando agropecuária e mudanças de uso da terra. E vamos olhar aqui. Então, historicamente, no Brasil, o que a gente tem? Né? De forma muito destacada, essa linha verde que aparece aí em cima para vocês, é mudança de uso da terra e florestas, né? Seguido, sim, por agropecuária, mas seguido distante por agropecuária, mas ainda assim seguindo. Eu tirei esse dado do sistema de emissões, de estimativas de emissões de gases do Observatório do Clima. A gente teve esse pico aí em 2004, foi quando foi criada a política do Plano de Proteção, a PPCDAM, desmatamento da Amazônia, Plano de Prevenção e Controle da Amazônia Legal, de desmatamento na Amazônia Legal. Então, foi uma política de muito sucesso, que articulou, foi muito institucional e mudou a cara do desmatamento aqui no Brasil. E eu coloco tem um estudo sobre a eficiência e ineficiência da legislação ambiental, feito pela Logney Clifford, que fala: o panorama das emissões brasileiras revela que seria possível que o Brasil reduzisse drasticamente as suas emissões simplesmente fazendo cumprir a legislação ambiental em vigor e controlando o desmatamento ilegal. Existe, gente, possibilidade de desmatamento legal, tá? No Brasil, pela legislação brasileira. Mas o que a gente tem contabilizado, e o grande drama brasileiro, é o desmatamento ilegal. Vocês terem ideia, na Amazônia só é possível, dentro das propriedades, o desmatamento de até 20%. 80% da Amazônia, das propriedades na Amazônia, ela tem que ser de reserva natural, e lá a gente está falando de grandes latifúndios também. Então, outra coisa que eu queria que vocês levassem desse encontro agora, que eu dou em todas as minhas aulas de direito aqui, não é por falta de legislação que a gente tem problemas sociais aqui no Brasil. Nós somos um país profícuo, hiperlegalista. A gente é muito criativo para criar lei. E tudo é, vamos criar mais lei, vamos aumentar mais pena, Esse não é o problema, minha gente. Esse não é o problema. Né? O problema do direito e da eficácia da norma jurídica aqui no país, ele é de outra natureza. Está mais ligado ao enforcement, ou seja, as políticas, práticas e ações que mostram, que determinam o seu cumprimento, que passa pelo exemplo dos governantes, né? De serem cumpridores das normas, para que isso sirva também para a população, das políticas institucionais de controle, de fiscalização, de atuação, para que isso também funcione, né, de política educacional, etc. Temos outros pontos. Então, não é por falta de lei, essa é uma saída simplista, fácil, demagógica e falha, né? Ela é empiricamente falsa. Pois não, eu lembro quando eu trabalhava no DR, dessa história, a gente conversando,
até o Williams falou aqui, o negócio dessa lei, será que essa lei pega? Conversando com o engenheiro lá, discutindo uma lei nova, será que essa lei pega? Que é o exemplo do Brasil é esse, né? Será que essa lei vai vingar ou não? Assim, lei é lei, né? Mas, assim, eu vejo muito essa questão legalista muito na contramão, porque você cria burocracia demais para que possa ter o desenvolvimento na forma correta. E, assim, eu vejo muito como solução, assim, eu vou dar um exemplo, a pessoa muitas vezes não gosta aqui, por exemplo, da civicultura aqui no extremo sul. Mas a civicultura, ela anda de acordo com a lei, tá? Aqui. Assim, anda na risca nacional mesmo. e internacional. Por quê? Porque não é porque ela quer seguir a lei, é porque ela precisa de certificações comerciais para que ela possa vender. Então, assim, a pressão que a gente tem que fazer muitas vezes é em certificações para que atinja pontos comerciais e aí ele possa legalizar. Então, a legalização deve ser muito nesse sentido, um controle, ser um controle muito mais financeiro e desse ponto do que se fazer legislação punitiva. Funciona mais. Aqui é um exemplo disso. Várias vezes conversando com o Fábio Corrêa, que é o promotor da Vara Ambiental, no evento que teve lá de lançamento do livro, teve os acho que era a juíza que estava de Salvador, Promotora de justiça. promotores de justiça que estava aqui. Eu falei assim, olha, eu vou fazer um desafio para vocês. Por que vocês não criam um selo de certificação para a pecuária? Porque o grande vilão da parte ambiental aqui é a pecuária. Não respeita nada. Então, assim, faz um selo boi legal, ó, esse boi respeita todas as legislações ambientais do país tal, agrega valor ao produto, o pessoal lá fora compra esse produto mais caro tal. Então, assim, são formas de controles ambientais que a gente pode ter, talvez melhores dos que nós temos hoje. Apesar que a gente desenvolve ferramentas muito interessantes. O CAR é um exemplo disso, o Cadastro Ambiental Rural super avançado, a ferramenta. Sim, tem coisa boa e temos que falar coisa boa que tem aí. Mas eu vou falar que aí não é suficiente a saída de mercado. Veja a Vale Samarco, o caso da Vale Samarco, tinha todas as certificações, operava. A gente tem um sistema de fiscalização que também não está funcionando, né? De atuação, está em cima para poder, inclusive, não permitir a captura dos agentes públicos pelo sistema, por esse setor privado, que acaba fragilizando esse processo mesmo de acompanhamento. Que isso acontece, faz com que, né, não seja dado o devido rigor, né, e acompanhamento a essas informações, e a gente acaba tendo, não fica como suficiência. Deixa eu ver aqui que o Williams está aqui, participa, hein? Engraçado que logo após o novo Código Florestal em 2012, houve um pico no aumento das mudanças de uso do solo, considerando que havia uma queda drástica vinda desde 2004. Williams, isso foi porque esse novo Código Florestal chamado, essa reforma de 2012, ela fragilizou a cobertura, a proteção do Código, que o Código Florestal fazia. Teve denúncias de muitas organizações que trabalhavam com isso. Essa reforma do Código Florestal, ela foi para fragilizar a proteção ambiental que tinha. A Wilson vê a legislação como uma forma de superar o dilema das tragédias comuns, até porque, historicamente, há necessidade, por exemplo, de regulamentações oriundas do Estado para o próprio funcionamento do mercado. Então, não funciona, né? O mercado, essa ideia neoliberal, aí vamos diminuir o Estado para que o mercado, né, funcione, prevaleça. Eu me filio àqueles autores que entendem que o mercado só se sustenta com o Estado regulador, que inclusive o banco nas crises. Vejam as crises bancárias, as crises de confiança que existem, que se o Estado não entra para poder tentar resolver essa questão aí, todo mundo se quebra mesmo, né? E é o Estado que dá incentivo fiscal, dá empréstimo com taxas diferenciadas, né, dá subsídios financeiros, etc., para as grandes empresas aí funcionarem. Então, é demagogia para quem não entende da estrutura. Sim, isso, Williams. Teve muita coisa aí nesse Código Florestal que foi um retrocesso e que resultou nisso, e depois algumas políticas governamentais também, que já diziam, né, que afrouxavam, né, sinalizavam o afrouxamento dessa proteção, acabaram resultando nesse aumento que a gente vê ali muito claramente
desse desmatamento. Mas eu pergunto para vocês, agora eu vou apertar, né? Porque o professor João Batista, a gente já estava na conversa da gente, dando a dica aqui. Agora, e para a Bahia, minha gente? E na Bahia, o que vocês acham? Quanto mais eu afunilho, eu aterriço a discussão, mais confunde a cabeça das pessoas. E para a Bahia, quais desses setores aí vocês acham que seria o de maior emissão de gás de efeito estufa? Mudança de uso da terra e floresta, agropecuária, energia, resíduos e processos industriais. Na Bahia, qual seria o setor de maior emissão? Caroline, agropecuária e resíduos, da terra e floresta, Amanda. Olha, vamos ver esse aqui que vocês conhecem da Bahia. Mudança de uso de floresta. Aproveita para fazer a chamada, professor João. A turma que está participando aí. Quem dá mais? Pedro também está escrevendo. Vou esperar só esses dois chats que estão aparecendo aí. Processos industriais, mudança. Ó, o pessoal acha que dois processos industriais, que a Bahia é industrializada. Olha, poxa, tu não está botando fé. Deve ser a BYD que empregou o trabalho análogo à escravidão de chineses lá na... Você viu esse escândalo, João? Agropecuária. Não acompanhou, não? Nossa, uma fofoca geopolítica. Adoro minhas aulas do curso de Direito, é só dessas fofocas. A BYD estava com a fábrica dela de carros elétricos sendo instalada ali em Salvador, acho que não sei se foi em Camaçari, e aí teve denúncia de maus tratos, que eles trouxeram, além de funcionários brasileiros, chineses também. Aí teve uma denúncia de maus tratos, aí o Ministério Público do Trabalho e outras entidades fizeram a batida lá e identificaram realmente situações análogas de escravos, essas pessoas foram retiradas de lá, etc., e foi multada. Ela disse que eram terceirizados esses profissionais, mas aí depois apareceram um grande número de funcionários lendo uma carta em chinês, visivelmente, está sendo gravado, né, João? Não vou poder dizer, mas eles conheciam vários termos jurídicos brasileiros, eu fiquei muito impressionado como eles, né, se nacionalizaram rapidamente. A carta que eles escreveram tinha muitas informações jurídicas, um perfil jurídico muito brasileiro, falando que se sentiam, inclusive, ofendidos com essa informação, porque eles estavam ali, né, tentando contribuir para que a China desenvolvesse o plano, né, de atuar em energias renováveis, era um orgulho deles, etc, etc. Isso está rodando ainda, mas então, isso da Bahia, a turma está ajustando ali que pode ser, vamos ver qual é aqui a nossa maior demanda, né? Então, para a Bahia, a gente tem também mudança de uso da terra e floresta, mais uma vez a fonte de dados devia estar aqui, não está, falhou, mas é do Observatório do Clima, do SRG deles. Mais uma vez, é mudança de uso da terra e floresta, seguido por agropecuária. Vocês vejam aí, depois de 2017, iniciou uma linha ascendente, uma linha de crescimento muito significativa, e a Bahia, inclusive, vem batendo recordes de emissões. Dramático, considerando que a gente tem pouca Mata Atlântica que não está em reservas aqui no município, então isso aqui também, no estado, então isso aqui também está mostrando um avanço sobre áreas já protegidas dentro do estado da Bahia. E aí eu vou avançar um pouco mais. Ai, socorro, quase eu mostro ali. Para perguntar sobre Teixeira de Freitas. Minha gente, Teixeira de Freitas, vamos andar rápido, porque isso aqui não posso demorar. Como é Teixeira de Freitas? E agora? Williams já traz uma fofoca da Zara. Williams, dá bom para estudar comigo lá no curso de Direito, viu? Vamos falar Teixeira de Freitas, qual o setor? A Zara está envolvida em trabalho análogo, marca de roupa famosa. Escasseu. Pois é, Williams, eu posso dizer a Zara, a Adidas, a Penalty. Te recomendo ler e assistir aquele documentário The True Cost, que fala o preço da moda, né? Inclusive traz questões ambientais, questões climáticas e mostra toda o mercado da moda, a indústria da moda, como funciona, e muita coisa muito importante, viu, Williams? Pois é, Williams, ao próximo semestre eu vou apertar um componente chamado Direito das Mudanças Climáticas. Se você quiser acompanhar online, a gente dá um jeitinho. É aqui no campus Suas Origens. Gente, Teixeira de Freitas, ninguém tem uma noção do que pode ter em Teixeira de Freitas? Júlia também está dizendo que é mudança de uso da terra e floresta. Vocês têm que pensar qual é a atividade econômica predominante do município de vocês.
Isaac já jogou que é agropecuária. Caroline acha que Teixeira de Freitas é industrializada também. Agro. Williams, a cidade nasceu em torno de madeireiras, agro. Então vamos lá, indústria e agro. A turma está achando que Teixeira é industrializado também. Bora lá ver como é que está Teixeira de Freitas. Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Que dado interessante, João, me ajude a entender esse dado, inclusive. Eles colocam o setor de energia muito destacado aqui para Teixeira de Freitas, seguido da agropecuária e mudança de uso do solo muito baixo. A gente tem que ver que eles estão... O meu dado aí eu comecei a ler desde 2011, e a gente teve aí, foi no final da década de 90, 2000 até 2010, foi um grande vetor de desmatamento aí na região, né? O que você acha disso aí, João? Você acha que eu não coloquei pensando já no que você me diria? Como é que o setor de energia está tão alto em Teixeira de Freitas? Olha, só se for uma produção de carvão, entendeu? Assim, eu acho distorções, né, que você tem nos modelos, porque esses modelos eles trabalham geralmente, eles fazem estimativas, muitas vezes trabalham com pixel, né, eles são modelos distribuídos. Esses modelos distribuídos trabalham com pixel, eu trabalho com a geopolítica, então eu trabalho com a média da região, mas assim, parece que o Frederico me mostrou um dado muito parecido também. Eu até fui olhar isso daí e eu achei estranho, porque em determinada época do ano, assim, todo mundo aumentava, assim, de uma hora para outra aumentava a questão, por exemplo, acho que não sei se era energia ou industrialização, do nada. Todo município, em um determinado ano, aumentava isso. Então, talvez uma mudança de metodologia no próprio processo de simulação. Né? Mas, assim, eu acho estranho, porque a parte de mudança do uso da terra aqui, ela teve muito crescente, né? Em Porto Seguro, a gente fez uma simulação recente sobre como é que seria a previsão de uso e ocupação do solo para 2029, 2039 e 2049. A gente simulou, a gente aquece o modelo com dados que a gente tem atuais e simula o que vai ter na frente. E o que vi que parece está estável. A região está com estabilidade, porque de 2011 para cá, vamos dizer assim, acho que está meio condizente, tem um período mais ou menos de estabilidade desses processos. Tem alterações? Tem. Mas quando você fala em termos de município você tem, aqui, se não me engano, 900 quilômetros quadrados. Né? Tipo assim, se alterar 20 quilômetros quadrados, uma propriedade é grande, entendeu? Mas em termos territoriais do município, é pouca coisa, então a variação é pequena. Em Porto Seguro, que a gente viu que teve pequenas variações dos usos, mas teve muita pressão dos setores imobiliários no litoral, que era muito burburinho, assim. Mas se você olhar em termos numéricos, parece que não está acontecendo nada, mas assim... E aqui também, eu vejo que eles estão fazendo um adensamento, por exemplo, a linha Arraial da Ajuda, etc. Já tinha casas construídas, etc., mas agora eram assim, uma casa, 6, 8 árvores. Agora são 4 casas, uma árvore, né? Então, assim, já são áreas que eram ocupadas. Aí eu não sei como é que vocês pegam isso na leitura de dados, mas a área já era ocupada, eles derrubaram, compraram a propriedade e adensaram um pouco mais, avançando para o mangue também. Então, talvez já saía como uma área ocupada antes e agora, não sei se consegue pegar isso. Em termos de energia, é estranho. Também achei. Crescimento da frota de carros? Não achei significativo, eu avalio também que foi mudança de metodologia. Nesses dados aí que eu acho que o Fred trabalhou e que eu também já vi, que eles sobem do nada, né, eles estão quase em zero, depois eles aparecem, porque naquela data ali eles começaram a mudar, até então eles não mudaram. Tá no rodapé, quando você abre a metodologia no site, na metodologia, vai lendo lá embaixo, eles sinalizam que isso aconteceu para alguns municípios até onde eles não tinham dados, né, então tive que ler aquelas páginas todas lá para identificar. Mas... vamos avançar aqui para conversar, para voltar para a parte política ali. Aqui é só para a gente entender os desafios que a gente tem de município, né, de região, e discutir dados, né, também ver o que se mantém em pé, o que não mantém. Tem nesse estudo aí da mudança do clima no Brasil recente, que fala que cada incremento no aquecimento global deverá intensificar perigos e riscos múltiplos em todas as regiões do globo,
ameaçando diversos setores produtivos essenciais, como, por exemplo, a produção de alimentos, a segurança hídrica e energética, e as pessoas diretamente na saúde física e mental, no risco de morte por desastres, etc. Interessante demais que esse estudo começou a falar sobre saúde mental. Sei que aí no campus tem um curso de psicologia, e a gente tem, já tem aparecido os estudos sobre o que eles estão chamando de ansiedade climática. Tem um estudo muito interessante que ele pegou eu acho que eu não coloquei nesse dado específico, nesse slide na aula de hoje, para não ter que aprofundar, mas ele estudou jovens em todos os 5 continentes, e cerca de 100 jovens por país, algo assim, e eles levantaram quais eram as emoções que eram associadas quando eles tinham conhecimento da crise climática. A maioria falou que era ansiedade, medo, desesperança, vários sentimentos negativos. Tentaram ver se aquilo ali já afetava no dia a dia deles, eles diziam que sim, e se eles acreditavam que os seus governantes tinham saídas, né, eu daria encaminhamento para saídas para essa discussão que estava aí, esse desafio que estava, eles diziam que não. Então, assim, em alguns ambientes, talvez para algumas bolhas ou para alguns países em específicos, essa já tem sido uma demanda muito real. Aqui no Brasil também teve uma pesquisa que perguntou quais eram os 3 piores, os 3 mais difíceis desafios que a juventude esperava enfrentar no futuro. Aí apareceu desemprego, segurança pública e mudança do clima. Foi muito interessante, isso já está aparecendo ranqueado, né, como preocupação de futuro dessa juventude, e não é para pouca coisa. Mas aqui está falando muito, né? Fica bom a gente ver que os riscos eles virão de formas variadas, e aí a gente precisa formas variadas, então setores físicos, setores econômicos, e vai atingir também não só os sistemas ecológicos, mas também os sistemas humanos. Aí eu trouxe um pouco de uma definição legal. Vocês já devem ter visto que é adaptação e mitigação, João? Não? Então vamos lá. Adaptação, então a gente poderia dividir, então a gente pode olhar sob várias lupas essa questão da mudança climática, no sentido de quais são do olhar das decisões políticas que vão ser lançadas para essa questão. Uma é o campo da adaptação, que são iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. Então, quando eu estou falando de adaptação, eu digo a vulnerabilidade, ou seja, quanto que um sistema ele pode ser afetado por um evento externo, ou quanto tempo ele leva para se recuperar da afetação que sofre por um evento externo. Eu vou trazer melhor essa definição à frente, né? Eu estou falando de sistemas naturais e humanos, então por isso que eu trabalho muito aqui de dimensão humana, e eu ainda estou falando na escala temporal, o que já está acontecendo, e o futuro. Isso porque quando a gente estava falando sobre mudança do clima, por um tempo era só o que vinha no futuro, né? Da estimativa daqui a 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas já está tudo acontecendo. Inclusive, o IPCC assumiu que teve modelagens conservadoras, interpretações conservadoras dessa modelagem, e a gente tem os efeitos que eram esperados para mais adiante, eles já estão sentidos por agora. Então, além dessa adaptação, o que a gente vai fazer enquanto população, e os sistemas naturais e humanos, o que a gente vai se preparar para o que já está acontecendo e o que vai vir? E quanto mitigação. Mitigação são mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso dos recursos e as emissões por unidade de produção, bem como implementam medidas de reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, o que eu vou fazer de alteração para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e também para preservar mais os recursos naturais? Aí eu faço inclusive eu fiquei um tempo fazendo uma dinâmica, uma metáfora para tentar explicar isso, e aprendi nessa conferência intermunicipal que não estava de todo certo essa minha metáfora, adorei. E falava a coisa de você ter uma panela de pressão, está ali no fogo ligado, a panela de pressão, ela está em vias de explodir. O que é que você faz com essa panela de pressão em vias de explodir? Em geral, o pessoal fala assim, olha, eu coloco um garfo para ver se o ar sai, tem gente que joga água, que tira e joga água, etc. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é desligar o fogo. A primeira coisa que você faz é desligar o fogo para depois você ver se mexe na panela de pressão. Esse desligar o fogo, gente, são as medidas de mitigação. Eu diminuí o que contribui para esses gases serem cada vez lançados e agravarem o problema. A adaptação eu estou com essa panela de pressão cheia, quente, o que eu faço aqui? Eu levanto, boto esse garfo, levanto a tampa do pito, eu jogo uma água, ou eu saio correndo, né? Aí o Corpo de Bombeiros falou, sai correndo, né? Você apaga, tira as pessoas do ambiente, desliga esse fogo, corta
o fogo que pode ser, se não for direto no fogão, pode ser lá no botijão, sai, afasta até a coisa se regularizar, notifica as autoridades, pede ajuda, alguma coisa assim. No meu exemplo original, você podia jogar água, levantar o pito do garfo, hoje em dia já não pode mais. Então, sendo atualizado, essas são as duas medidas, em geral, o olhar que a gente pode lançar para essa questão. E aí, o que a gente tem pensado em relação a isso? Eu vou avançar um pouco, João, já são 8h10, né? Dá uma acelerada aqui para a gente dar conta do conteúdo. Então, o IPCC ele vai trabalhar com cenários possíveis. Então, ele trabalha com cenários de temperatura, de alteração da temperatura, para ter os resultados, né? Você vai ter seca, chuvas intensas, erosão, né? Inundações, deslizamento de terra, mas também incêndios florestais, que é o que está mapeado aqui para a gente, mas também trabalha com cenários das decisões e escolhas políticas. Então, tem o cenário ótimo, o cenário péssimo e o cenário business as usual. Ai, tem engolir, enganchei agora. Que é o cenário padrão. Se a gente mantiver como as coisas estão agora, o que a gente vai ter de resultado? Então, a gente está falando aqui, ó. A gente vai ter um aquecimento, né? Limitado a menos de 1,5, se a gente conseguir isso. Então, vai que é um cenário bom, positivo. Baixas emissões, transições do sistema, transformação ecológica. Então, vou ter um baixo risco climático, ações de equidade e justiça para produzir reduzir os vulneráveis, né? A realização dos Objetivos de Desenvolvimento 2030 da Agenda do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, aqui, aquele Aladim, né? O mundo ideal é um privilégio ver daqui. A música que o Aladim canta em cima do tapete, sobrevoando a Ágrava, né? Essa gracinha aqui. Mas esse aqui é o resultado se as decisões os cenários forem negativos. Se nós tivermos as emissões elevadas... Ai, gente, desculpa. Ai, minha gata, eu tô com uma gata. Socorro, deixa eu voltar, ela pisou no teclado. Aqui, Cacau, para lá. Aqui já é o outro cenário, estão vendo ainda? Deixa eu ver se consigo colocar. Pronto, apareceu. Deixa eu ver. Não tá, vou voltar aqui. É o modo leitura que eu tenho que acionar. Pronto, modo leitura, voltei. Esse outro cenário, se nós continuarmos com as emissões elevadas, é o que temos hoje. Se nós tivermos os sistemas enraizados, ou seja, não sofrermos alterações, se nós encontrarmos limites para as adaptações... Espera aí um minutinho, gente. Vai para lá, gata. Se nós não se transformarmos com má adaptação, né? Se opções reduzidas para o desenvolvimento, a degradação dos ecossistemas, então todos esses dados, né? Se nós não fizermos as medidas que são sinalizadas como necessárias, as transformações socioculturais, né? De infraestrutura também que precisamos, né? E que nós adotarmos sinergias entre ações pró-clima e ações de desenvolvimento, que aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em alguns países, mas aqui no Brasil isso é muito sensível, muito claro de ver, uma concepção de que a pauta ambiental ela é um empecilho, olha aqui a gracinha, ela é um empecilho ao desenvolvimento, né? Então são os ecochatos, né? Os militantes verdes que atrapalham o desenvolvimento. Então, a gente vai ter cenários muito negativos de agravamento mesmo das crises. E aí, fazendo uma discussão já sobre as vulnerabilidades, então, os países da América do Sul, eles são altamente vulneráveis e expostos, e quais são os cenários que a gente tem? O que é essa vulnerabilidade de mudança do clima que a gente fala? Tá ligado, eu vejo assim, é como se a gente fosse uma grande cebola, né? O planeta e as condições sociais, os sistemas humanos, fossem uma cebola, que nós já temos vários desafios, várias desigualdades colocadas no tecido social, e a mudança do clima era uma grande camada a mais, um grande envelopamento nessa cebola. Então, a gente já tem desigualdade social, pobreza, uma infraestrutura inadequada e uma densidade populacional, sobretudo em áreas urbanas. Estou lendo aqui agora, hein, gente? A mudança no uso do solo, desmatamento, perda da biodiversidade, degradação do solo e alta dependência da economia em recursos naturais para a produção de commodities agrícolas. Tirou praticamente uma foto do Brasil aqui. Nós já temos esses problemas e eles serão aprofundados com as mudanças climáticas. Então, em cenários tradicionais, a gente já não tem conseguido resolver essa questão e agora vai se tornar mais ainda dramático. A gente teve o caso do Rio Grande do Sul, que mostrou isso, como é que um estado inteiro está tendo que se reconstruir. A gata está falando no microfone. E o que a gente tem para falar sobre a irresponsabilidade climática, para essa temática em específica, né? A gente parte de ter um princípio dentro da negociação do clima, que são os países contribuíram de formas diferentes para as mudanças climáticas.
a gente chama de responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Então, eles contribuíram de formas diferentes, né? Os países já industrializados contribuíram mais para a emissão de gases, então eles devem responder de forma mais acentuada. Eles devem liderar os esforços para a saída das mudanças climáticas e também gerar investimentos aos países em desenvolvimento. Então, o Fundo Clima, se vocês forem lá nessa região da Amazônia, vocês vão encontrar lá o Fundo Clima, né? Uma série de caminhonetes, de roupas, ou seja, muito dinheiro internacional, principalmente de Noruega, principalmente Noruega, esqueci o segundo nome, se é Finlândia, depositado para ações que enfrentam o desmatamento, né, porque os países assumiram esses compromissos de apoiar os países em desenvolvimento a protegerem, né, as suas florestas, etc. Então, apesar disso, os efeitos eles vão cair sobre todos e todas com impactos desiguais. Então, não é porque, por exemplo, os países insulares... Eu tenho uma aluna aí do mestrado, Stefani, que ela é de Cabo Verde. É um pequeno país insular africano, do continente africano, que está ali na linha do Sahel, do deserto do Saara, sente muito a seca, né? 4 meses, gente, sem uma gota cair do céu de água, né? Não tem recurso de agricultura, etc. Vive muito do turismo. E eles vão sentir de forma talvez muito mais severa, até com a elevação do nível do mar, do que os países que efetivamente contribuíram. A gente já fez um levantamento das emissões de gases deles, elas são baixíssimas, né? E a gente está aqui falando, né, que olhando para as capacidades que os países têm de enfrentar esses dramas, os países de baixa renda eles tendem a ser mais vulneráveis e menos equipados para investir contra os impactos das mudanças climáticas. Nesse estudo aí a gente tem que aqueles que têm a menor prontidão, né, para desenvolver as mudanças climáticas são esses de cinza. Ô, gente, o gato está aqui, grita aqui. Peraí, só um minutinho, eu vou pedir socorro. Vou pedir para alguém me ajudar e pegar ela aqui. Pronto, já pedi aqui socorro. Alguém vem me ajudar aqui. Ai, meu Deus. Então, a gente tem... Vem cá. Então, a gente tem esse registro... Desculpa, gente. Que é home office. Home office tem essas alegrias aqui. Então, a gente já tem estudos que mostram, né, que os países mais pobres vão ter mais dificuldade. A gente tem estudos, inclusive, que mostram que quando a gente tem enchentes, né, ou chuvas muito fortes no município, em bairros que são de melhor infraestrutura, bairros que não têm população de melhor renda, ou bairros ricos, né, e aqueles bairros ditos pobres, o impacto, né, de afetação da população ele é diferente, sendo muito mais grave nos bairros pobres. Então, a gente está falando aí de grupos vulneráveis, eles são muitas vezes ligados a gênero, raça, aos países em que estão, e também a essa questão mesmo dos grupos especiais, idosos, crianças, né? Vocês lembram, inclusive, animais, lá no Rio Grande do Sul foi um exemplo muito grande, né? As pessoas fazendo um grande trabalho para buscar os animais que ficaram. E tudo isso, por que eu estou falando? Isso vai implicar em políticas especiais. Cada país vai ter que pensar e olhar para as suas políticas especiais para atender a esse grupo que está aí, né? Então, PCDs, idosos, né, que são pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiência, idosos, crianças são mais vulneráveis, e esse é um desafio que está posto e que ele vai efetivamente se agravar. Eu vou avançar, já falei um pouco que é o grau de suscetibilidade, só quero terminar fazendo apresentando esse dado aqui. Está no Adapta Brasil, uma plataforma do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mostrando, eu fiz esse estudo, eu peguei esse dado deles para mostrar no estudo sobre quais são os maiores riscos que esses municípios da região sul, extremo sul da Bahia têm, por exemplo, risco de inundação, enxurradas e alagamentos. A gente vê ali que Itamaraju e Itaém são os que são mais vulneráveis. Alcobaça, gente, olha, eu até brinquei quando eu fiz uma apresentação assim, quem for corretor de imóveis, estiver assistindo esse evento aqui, vai conseguir vender muita coisa lá para Alcobaça. Não sei, Alcobaça tem apresentado alguns melhores indicadores, mas por quê? Quais são os dados que a gente considera aí, por exemplo, para o índice de risco a inundações, enxurradas e alagamentos? Não é só topografia do município, né? Tá ligado muitas vezes aqui a escolaridade da população, ao número de leitos do SUS
que existem para poder... Ô, gente, me dá um minutinho aqui. Vai para lá, gata, vai, desce para lá, vai para lá. Ao número de municípios, ao número de leitos hospitalares que tem para poder dar resposta a esse desastre, a população, a estrutura de defesa civil também, né? Quanto a gente tem? Tem corpo de bombeiros na cidade, estrutura civil, quantas pessoas tem, né? Os dados do DataSUS também são importantes para ver quanto é que tem de capacidade médica, funcionários, né? Para poder atender essa população. Então, a gente tem esse registro, que é um registro preocupante para a região extremo-sul da Bahia. Eu avanço um pouco mais para falar sobre risco para deslizamento de terra, é ainda mais grave. A gente sabe que Teixeira de Freitas e Itamarajuá sofrem muito com chuvas, né? E também para, mais uma vez, deslizamento de terra, a gente não está falando aqui só da condição de relevo, topografia, etc. A gente e cobertura florestal, por exemplo, que tenham para proteger esses locais. A gente está falando da capacidade da população também de enfrentar isso daí, de dar resposta, né? Quando é afetada por esse evento. Vou avançar, aqui está um pouquinho melhor. Seca, a gente não tem uma previsão muito de afetação de seca para essa região, mas se a gente for falar aqui sobre insegurança alimentar, em cenário de mais secas e mais chuvas, a gente tem aí também um cenário que não está muito negativo. Eu vou dizer por quê para vocês. A gente, quando vai olhar insegurança alimentar, a gente olha também qual é a característica de produção, se esses municípios eles também são produtores de alimentos, se essa produção de alimentos ela é diversificada, se ela consegue atingir ou chegar ao público local, né? Então, isso, para além das intempéries de chuva e seca, isso também é algo que é importante. Então, esses programas de agroecologia, de agricultura familiar, né, agricultura orgânica, etc., que tem no município, eles contribuem para a diminuição da sensibilidade, né, ou do risco de insegurança alimentar. Então, sempre que a gente puder, vamos fortalecer essas frentes para poder diminuir esse risco todo, porque vai vir, né, o risco alimentar, ele vem. Eu vou avançar bastante, só para dizer que no campo do direito, a gente já tem reconhecido como o direito a um clima estável, como um direito ao meio ambiente livre, saudável, limpo, saudável e sustentável, é reconhecido como um direito humano. Isso faz com que, porque quando a Carta de Direitos Humanos da ONU, de 1948, ela foi redigida, ninguém falava em clima, né, gente? Era pós-Segunda Guerra Mundial, os desafios eram outros, né? Pós-Segunda Guerra, os desafios eram outros. Então, isso foi adensado agora, muito recentemente, em 2022, gente, que foi inserido oficialmente como um direito humano internacional, que faz com que todos os tratados que já existem de proteção de direitos humanos incluam o direito ao clima. Né, um clima seguro, estável. Isso aí vai dar para a gente uma série de questões. Depois eu jogo, não vou nem avançar, senão eu estouro meu horário. São que temáticas que a gente vai discutir agora, que são refugiados climáticos, eu vou só citar por alto. Refugiados climáticos, cada vez mais teremos, se agora a gente está tendo esse problema de deportação, de imigração, etc. Os refugiados climáticos, já temos casos de países que estão deixando de existir, como Tuvalu, a ilha de Tuvalu, está considerado a primeira nação que está fazendo a migração para o multiverso, ou eu acho que o nome é multiverso que eles estão dando lá. Eles estão transformando a cidadania em uma cidadania digital, porque em torno de 15 anos eles não vão existir mais enquanto país territorialmente. Isso é um desafio para se pensar no campo geopolítico e do direito também. A gente tem a questão das novas gerações, a gente chama isso de justiça climática internacional, né? E as novas gerações, o que vão esperar, né? A gente sempre tem dito que é uma responsabilidade da nossa geração, da geração atual, né? A geração que está agora no poder, garantir ou melhorar as condições de vida para as próximas gerações, eles assumem com essa responsabilidade e não tem sido assim. Então, qual a expectativa de vida que essas pessoas vão ter? Já existem aqueles que são climate no birth, uma coisa assim, que é aqueles que não querem ter filhos por conta das questões climáticas, para não expor os filhos a essa condição que aí está, então já está afetando esse direito aí à reprodução e à perspectiva de futuro. Mas uma saída também é igual o Jornal Nacional, gente, passa ali, 50 minutos de catástrofe, nos últimos 5 minutos ali, vamos dar notícia boa, um gatinho que foi salvo em cima de uma árvore, né? Uma senhorinha que conseguiu fazer um crochê para a neta. Vamos dar notícia boa no final aqui, para a gente não sair tão desesperado. Aproveito e dou uma olhada no chat, o que já aconteceu aqui. É metaverso. Obrigada, Williams, é isso mesmo.
estão digitalizando os dados para salvar a cultura da população, isso mesmo. O Williams, eu acho que tinha que ganhar uma pontuação dobrada de participação, viu, João? Se você estiver fazendo uma avaliação qualitativa aí, dá essa moral para o Williams, que está participando bastante. Fica a dica aí para os colegas também. Fica a dica, vamos baixar o CR, não. Então, outra coisa, assim, qual a resposta que o direito tem dado? A gente está sendo desenvolvido, já se desenvolveu dentro do direito algo que chama de litigância climática, ou seja, ações administrativas ou mesmo judiciais voltadas para forçar o cumprimento da legislação climática, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Então, a gente tem que lembrar. Oi, Gabriel. Gabriel, todos podemos, Gabriel. Pelo menos aí na participação, tá atento, participando aqui é bom. Então, o que a gente tem nessa chamada litigância climática, né? Então, movimento, início de causas ou de ações judiciais para efetivamente dar cumprimento à legislação pró-clima, forçando tanto os setores privados como o próprio poder público a cumprir essas metas internacionais, seja para serem metas mais ousadas, seja para dar efetividade, né, da real implementação a normas que foram aprovadas, mas que estão lá no papel, a tal do pegar e não pegar a norma. Então, a gente espera também que essa saída do Trump, a única expectativa que eu tenho, João, assim, mais positiva, é que isso vai inflamar a própria população norte-americana, os próprios estados norte-americanos a implementarem ações contra o governo dos Estados Unidos. Aí, se não é para cumprir o Acordo de Paris, porque eles deixaram, é para a defesa dos direitos humanos, porque se os Estados Unidos tiver que sair de todo e qualquer acordo de proteção de direitos humanos que eles têm, é algo inimaginável, só para não proteger o clima. Então, é possível que através, né, da atuação do Poder Judiciário, a gente consiga fazer uma sensibilização ou alguma movimentação para a gente terminar aqui essa noite sem estar tão desesperado. Mas esse movimento já existe, nós temos ações, inclusive, no Brasil, a gente tem podcast falando sobre isso, a gente tem página, algumas postagens lá no RG Clima falando sobre isso, aula minha também, então quem quiser ir no detalhe, pegar essa informação um pouco mais sobre quais são as respostas do direito para as mudanças climáticas, a gente pode falar. Mas eu acho aqui que eu dei um... Ai, travou? Estou travada? Não, então foi só aí, hein, Gustavo? Bom, poderia falar muito mais, mas não vou traumatizá-los. João, se quiser falar alguma coisa, a turma quiser puxar alguma discussão, estou aqui à disposição. Quer aprofundar algo mais que eu não falei? Eu já fui complementando e discutindo alguns pontos, né, sobre o clima. Só uma coisa que a gente conversou um pouco, falou da questão do aumento da temperatura, né? E quando a gente fala, já frisei algumas vezes com os alunos, a gente fala de aumento de temperatura, fala 1,5, tal, na média, não sei o quê. Eu acho muito ruim essa medida, sabia? Eu acho péssimo. 1,5, assim, durante o dia você tem aumentos e nem é nada. O pessoal não sabe o que é média, né? Assim, mas a questão é, nessa problemática, o que vai... A melhor forma de você divulgar são os extremos. Você vai ter extremos de temperatura muito alta, né? Você vai ter ondas de calor excessiva, né? Califórnia pegou fogo aí, né? Inteiro. Ou seja, você tem um extremo de falta de água, depois um extremo de calor, que coincidiu isso. A Europa também passou uma série de ondas de calor. Também passou uma série de ondas de frio também, porque assim, você está tendo inversões térmicas muito grandes. Então, assim... Você viu a Flórida agora, que congelou até o mar? A Flórida, recente agora, a Flórida. Você viu? Dá uma olhada. Nevasca absurda, histórica, congelou até o mar lá. Porque lá ele é banhado pela corrente oceânica ali, né? E é uma corrente oceânica muito importante ali, né? Porque ela aquece no meio do globo, ela sobe, né? Ela leva calor para cima. Se a corrente oceânica não circula ali nesse ponto, ela começa a esfriar, entendeu? E ali o oceano é um dos pontos mais importantes no clima da Terra.
temperatura do oceano é a segunda variável mais importante do clima da Terra, só perde para a inclinação do eixo terrestre, entendeu? Na parte de dentro da Terra. Assim, eu acho muito ruim quando a gente discute, vai aumentar 1,5. Não, mas vai ter uma quantidade de seca, quantidade de enchente você vai ter, quantidade de excesso de temperatura, quantidade de excesso de temperaturas baixas em alguns momentos, quando não deveria ter, vai ficar cada vez mais frequente, vai ser raro. E ainda vai ser diferente no local, a região do globo ainda vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa para todo mundo. E assim, recentemente a gente viu aí, aqui no extremo sul, assim, 2 incêndios consecutivas e de grande porte. Sabe, Itabuna ficou debaixo d'água, o pessoal andava de jet ski no centro da cidade. Sabe, Itamaraju ficou debaixo d'água, Jucuruçu ficou debaixo d'água. Entendeu? Teve eventos catastróficos muito grandes, assim, a gente sempre chegou com esse sentimento, chegou no final do ano e a gente já estava esperando. Eu já estava esperando, falei, nossa, será que vai ter enchente de novo? Né? Então, assim, essas bagunças climáticas, eu acho que talvez seria a melhor divulgação que poderia fazer do que falar sobre vai aumentar 1,5, 2 graus a temperatura, assim. Quando você pensa em média, é muito pouco, entendeu? Assim, a variação é muito pouco, mas esses extremos que surgem, para mim, esse é um grande entrave, assim, e a grande dificuldade. A grande parte de mitigação, ela tem que frisar isso. Como é que a gente vai lidar com os extremos? Porque aumentar um pouco a temperatura não vai tanto assim. Agora, os extremos é o problema. Ô, João, vamos fazer isso então. Eu estou fazendo uma série de vídeos educativos com as minhas alunas aqui, nesse sentido. Se você escrever um roteirozinho, uma página e meia que seja, a gente produz em vídeo, converte em vídeo e gera essa informação e fica circulando aí, sai até como um produto. Entendeu? Vou te falar no privado. É escrever uma página com a linguagem mais popular possível. A gente joga aqui em vídeo, joga imagem, dá os créditos, fica em parceria pública com produção aí do Divulgação do Conhecimento Científico, CIT. Viu, gente? O professor já sai do encontro, não é com artigo, sai com pelo menos um produtozinho técnico. Também concordo, João. Assim, e não tem como não dizer que não vai ser assim, sabe? É um problema. Para mim, esse é o grande problema a enfrentar, entendeu? Que aí a mitigação é muito difícil aí. A adaptação é muito difícil aí. Essa aí, o grande entrave é esse. Tá? Pessoal, alguém tem alguma questão para falar com a professora Guineverri? Hein? Bom, João Vitor, por favor. Boa noite, professor. É mais uma questão da dúvida sobre a aula mesmo. Peço desculpa, eu cheguei atrasado por problemas de conexão. Só queria perguntar se foi gravado. Cheguei no final, infelizmente, mas parecia que o papo estava muito bom. Eu queria poder reassistir. Tá, a aula está sendo gravada, a gente vai divulgar isso. Que horas você entrou, João? Professor, eu entrei, eram umas 8h10, se não me engano. Minha conexão hoje estava terrível, desde tarde. Eu vou ver aqui, ver se eu coloquei presença para você, mas eu fiz chamada, tá? Se não, tudo bem. Eu cheguei atrasado. É só mesmo que eu queria pegar o conteúdo ainda que é interessante. Tá bom. Eu vou verificar aqui, mas eu fiz chamada, tá? Então, no momento aí eu verifiquei. Bom, alguém tem mais uma questão a ser colocada, alguma pergunta? Williams aí, alguma coisa? Williams é meio orientado, Guilherme, de mestrado, fugitivo. Aí. Tem que pegar no laço. Ele. Bom, se ninguém tem... Desculpa, meu microfone estava ligado. Eu falei que tá explicado ele fazendo a média com o orientador aí, ó. É João o quê? João Vitor, né? Ah, tá aqui. Deixa eu colocar a presença, então. Coloquei aqui, tá bom? Obrigada, Caroline. Pessoal, um abraço, então, a todos. Uma boa noite. Professor Guineverri, obrigado aí pela parceria. Sempre. Estava preenchendo aqui as copias. Desse jeitinho. Desse jeito aqui.
complementando aqui para divulgar para o pessoal, para começar a preencher também. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos aí. E fico à disposição, João. Chamando, precisando. Só estou aqui. Tem muito mais coisas para falar. É difícil dar uma peneirada, né, João? Dar uma amarrada, dar uma selecionada. E não ficar enfadonho também. Mas estou à disposição. Precisando, quando chamar, estamos juntos. Tá bom. Obrigado. Gente, obrigado também. Boa noite. Tá certo. Um abraço a todos aí. Uma boa noite, tá? Até mais.